No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as semanas aqui, sempre com assuntos importantes, assuntos relevantes, para falar um pouquinho dos nossos cuidados com a nossa saúde. E claro, você está nos acompanhando pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Está conosco aí no nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que a gente começar o programa, tem a oportunidade de acompanhar conosco o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, se inscreva aí, Rádio Grande FM no YouTube, e você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas Saúde e Bem-Estar que já foram ao ar ao longo desses 5 anos, e tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar os conteúdos. São diversos os temas e profissionais que por aqui passaram com assuntos sempre importantes e relevantes, então você tem a oportunidade de rever esses programas e também compartilhar. Aliás, o programa e o assunto de hoje vai ficar à sua disposição depois para que você possa também compartilhar. Hoje nós vamos falar do impacto da saúde bucal na saúde de maneira geral. E quando a gente fala da saúde bucal, antigamente a gente se referia apenas aos cuidados com a nossa arcada dentária. Mas a gente vai hoje dentro do nosso programa entender que vai muito além disto, que quando não cuidamos da saúde, da nossa saúde bucal, nós podemos ter outros problemas de saúde, e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. E quem vai nos ajudar, quem vai compartilhar a sua experiência com a gente, é a Viviane Escudeiro Fortes. Ela que é cirurgiã dentista, formada pela Uniban, lá de São Paulo, lá em 2004. Ela é odontopediatra, também formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, aqui da cidade de Dourados, em 2018. Tem ortopedia e odontologia e ortodontia, né, para CPOD de Dourados em 2021. Então seja uma pessoa com vasta experiência na área, é proprietária também de uma clínica odontológica na cidade de Itaporã, e nós vamos falar a respeito desses temas hoje aqui. A gente sempre quando fala, eu falei aqui na abertura, Viviane, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, por atender o nosso chamado, falar da saúde bucal, né? Até pouco tempo atrás se entendia que cuidar da saúde bucal era apenas cuidar dos dentes, vai muito além disso, né? Boa tarde, um prazer estar aqui. Vai muito além disso, né? Como já diz o ditado, a saúde começa pela boca, e quando a pessoa entende isso, ela consegue enxergar a saúde bucal com a importância que ela tem mesmo. Sim, então dá para a gente dizer, até para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que a boca é a porta de entrada para a saúde de maneira geral do corpo, né? Sim, através de uma boa mastigação, por exemplo, a gente tem uma boa digestão, né, uma boa absorção dos nutrientes alimentares. Então a gente é um corpo todo, né? A gente brinca no consultório que a gente não consegue separar a boca, a cabeça do paciente do restante. Sim. Então esses cuidados, por exemplo, você ter uma mordida adequada para você conseguir triturar o alimento ali logo na mastigação, já vai ajudar na sua digestão, já vai ajudar na sua saúde de um modo geral. Isso tudo passa por diagnósticos, e a importância, né, exatamente das pessoas terem essa consciência de estar sempre procurando o profissional da sua confiança para verificar se está tudo exatamente conforme, porque às vezes a pessoa não tem essa noção de que ela tem lá de repente algum problema da própria questão de formação dos dentes, que faz com que essa mastigação não seja da forma correta. Tem a questão do bruxismo que afeta muitas pessoas e que afeta toda a saúde da pessoa. Ou seja, é importante que as pessoas tenham esse hábito de ir regularmente ao dentista, né? Sim, porque o paciente, como um leigo, ele não entende como é a correta a funcionalidade de uma mordida, por exemplo. Sim. Um tratamento ortodôntico que é de aparelho. A gente precisa alinhar os dentes, colocar tudo em ordem, engatar aquela engrenagem de novo para que ele consiga ter uma mastigação. E isso vai demanda de um tempo grande, né, um tratamento ortodôntico, por exemplo, para que tenha esse encaixe. O paciente, muitas vezes, ele se preocupa só com a estética ou com a dor. Não, então, por exemplo, você tratou ali a estética do paciente, se não tiver em função nenhuma o dente, para ele tá bom. Mas é muito mais do que a estética, né? A função é muito importante. Aliás, até porque a gente mudou muito o paradigma que se tinha do passado, que, por exemplo, se você tem um problema bucal, você tem um dente com cárie, você tem um dente com dor, a primeira coisa que se fazia era a retirada desse dente. Hoje isso é praticamente nulo, a não ser que seja por questões que realmente sejam irreversíveis. Mas hoje a possibilidade de você fazer de forma preventiva esse acompanhamento, esse tratamento e dar qualidade de saúde para esse dente, hoje já mudou completamente em relação ao que se tinha no passado. Sim, já mudou muito. Hoje a gente preza mais pela conservação
dos elementos dentários do que pela extração. Igual você falou antes, era o único jeito de sanar uma dor era a extração. Hoje a gente tem vários outros. E quando a gente fala pela prevenção, a gente consegue até prevenir um tratamento de canal, uma cárie maior, uma prótese, com essas consultas periódicas que a gente sempre fala para os pacientes fazerem. Mas eu não estou com dor, mas eu não tenho nada. Então esse é o momento ideal para você ir numa consulta odontológica. Perfeito. Porque aí você só vai acompanhar e manter a sua saúde bucal em dia. Perfeito. E claro, quando a gente está falando aqui de saúde bucal, e a gente abriu aqui falando que ela é a porta de entrada para a questão da saúde de todo o corpo, a gente vai entrar um pouquinho em relação a esses temas. Eu vi que tem uma relação entre gengivite, né? Porque quando a gente fala de problema bucal, não é só no dente em si. As gengivas fazem parte dessa saúde bucal como um todo. Que elas podem desencadear até problemas cardíacos. Eu queria que você explicasse um pouquinho de que forma e qual que é a relação entre a gengivite e problemas cardíacos, por exemplo. A boca é um ambiente com muita bactéria, né? E quando a gente tem uma gengivite, a gengivite é a inflamação da gengiva. Então, uma gengiva saudável, ela é uma gengiva que não sangra, é uma gengiva rosa pálida, com um aspecto de casquinha de laranja. Quando a gengiva está inchada, avermelhada, quando ela sangra, ela está inflamada. E aí é a gengivite. Qual é a relação dela com problemas cardíacos, por exemplo? Às vezes a gente escuta uma matéria, fulano foi no dentista, fez uma cirurgia e morreu de problema do coração. Quando a pessoa tem um problema cardíaco, ela faz qualquer tipo de procedimento odontológico, as bactérias entram na corrente sanguínea. Sim. E se alojam no coração daquela pessoa. Ela tendo um problema, ela desencadeia uma endocardite bacteriana, que é o que pode causar até a morte dessa pessoa. Sim. Então, um paciente que tem problemas cardíacos, quando ele é submetido a um tratamento odontológico, uma simples limpeza, uma profilaxia, a gente entra com antibióticos antes, para que não aconteça para que o antibiótico já vá agindo nessa bactéria, Sim. porque ela vai no corpo todo, vai parar no coração, só que a gente precisa agir antes. Sim. Né? Então, e outras coisas que a gengivite também provoca. Parto prematuro, que muitas pessoas não sabem. Também quando a pessoa tem diabetes, é muito associado à doença periodontal, que é a gengivite ou a própria periodontite, ou quem tem a periodontite desenvolveu um diabetes por conta desse problema Sim. bucal também. Ou seja, a gente está percebendo aqui dentro da tua análise, da tua explicação, que quando a gente está fazendo tratamentos e cuidados com a saúde bucal, é muito mais sensível do que parece. A gente vê, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um implante, algo nesse sentido, tem aquela recomendação lá de ter um repouso absoluto, lá de ter, não é, entre aspas, aqui, não sei se tem mais frescura, mas porque há uma necessidade, porque é uma parte sensível que acaba expondo realmente muitas coisas. Sim, né? Às vezes o paciente acha que não é necessário o repouso, que é uma frescura, e perde-se implantes. Muitas vezes a pessoa, não existe rejeição de implante. Uhum. Existe ou uma contaminação da hora da cirurgia ou um repouso não feito. Ou uma alimentação errada pós-cirurgia, porque aí vai contaminar tudo ali. Então, se houve uma contaminação ali daquela cirurgia, você vai ter expulsão do implante que foi colocado. E muitas vezes é a falta de repouso, o esforço físico, ou você comer alimentos duros que vão machucar aquela região, que faz com que contamine tudo aquilo que foi feito, toda aquela cirurgia, e você acaba perdendo o trabalho que foi feito, o tratamento que foi realizado. Então, todo o repouso que é recomendado pelo dentista é muito importante. A gente já teve casos de pacientes que não fizeram, e aí ele tem um problema muito maior, que é uma alveolite, uma infecção toda ali, e aí ele passa por um processo de dor que ele não passaria por conta da cirurgia só. Olha só, então, ou seja, são muitos os aspectos que podem levar a situações complicadas se você não seguir realmente as orientações dadas pelo profissional. A gente falou dessa questão da gengivite, da sua ligação com problemas cardíacos, mas tem também o sistema respiratório, que também pode ser afetado por conta da saúde bucal. Eu queria que você falasse a respeito de que forma isso se dá. Sim, o sistema respiratório é muito próximo, né? É uma coisa só. E quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que respira pela boca, um respirador bucal, ele não vai ter o quê? Quando a gente respira pelo nariz, que é o correto, a gente tem um aquecimento desse ar, o nariz filtra esse ar para ele chegar na temperatura e da forma adequada no pulmão. Quando a gente respira pela boca, nada disso acontece. Então, vai desde um ar mais frio, por exemplo, nesses dias frios, vai um ar mais frio para o seu pulmão, podendo desenvolver uma bronquiolite, porque aí Sim. dá um espasmo ali no seu pulmão. Vão bactérias que não foram filtradas pelo nariz, que vão para o seu pulmão, podendo desencadear uma pneumonia. Então, a respiração bucal, ela provoca tanto esse tipo de problemas respiratórios, como também a falta de desenvolvimento facial mesmo. Sim. Então, as pessoas, principalmente criança,
Tem muita criança hoje em dia que é diagnosticada até com hiperatividade e muito mais, e o maior problema dela é ela ser um respirador bucal. Porque quando você respira pela boca, não vai a oxigenação adequada para o seu cérebro. Então você não tem uma resposta do que você... As pessoas acham até tem um atraso. Não, às vezes é só uma respiração errada também. O hiperativo da escola, se ele é muito respirador bucal, e se ele vai tentar respirar pelo nariz, ele nem consegue associar o cérebro, porque fica uma coisa tão lenta a respiração, porque a respiração bucal ela é mais rápida. E se ele tentar respirar pelo nariz, ele não consegue nem chegar com essa oxigenação necessária para o cérebro. Olha só, tanto quanto complexo, sem dúvida nenhuma. A gente está falando aqui de algumas situações, você falou agora há pouco dessa questão de bactérias que nós temos na boca, porque a gente leva muita coisa à boca, é a forma como você toma um copo d'água, de repente, em um lugar inadequado, os seus alimentos que você não faz a higienização completa. Fala desse cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde bucal, sobretudo da higienização, da escovação feita da forma correta, porque muitas pessoas na pressa não fazem uma escovação, não, escova os dentes todos os dias, mas da forma como você faz, às vezes, não é suficiente. A gente precisa estar mais atento a isso. Isso não é clichê do passado, não, você precisa aprender, se você ainda não aprendeu até hoje, fazer uma higienização correta da boca, né? Sim, a escovação ela é muito importante, já é comprovado, né, que a cárie ela só se dá por falta de higienização, né? Ou pode ser não conseguir passar um fio dental adequado, ou não passar, ou não realizar a escovação como ela tem que ser realizada mesmo. No mínimo 3 vezes por dia, porque é um período que a gente acredita que ele consegue desfazer ali a camada que tem de sujeira junto com bactérias, Sim. que é o que vai produzir a cárie no dente. Então essa escovação 3 vezes por dia é de muita importância, principalmente a escovação noturna, que é muita que as pessoas têm preguiça de fazer. E por que a noturna é tão importante? Porque a gente fica 8 horas dormindo. Nessas 8 horas, se você está com alimentação lá na sua boca, e as bactérias é quando elas formam o ácido que vão produzir a cárie no seu dente. A gente brinca com as crianças quando a gente atende que acontece uma festa na boca dela enquanto ela está dormindo, se ela não jogar os bichinhos fora. E é isso que acontece mesmo. E nunca esquecer de usar o fio dental, né? Porque a escova ela consegue limpar a parte da frente e a parte de trás. Mas entre os dentes ela não consegue. É importante fazer uma ressalva na utilização desse fio dental da maneira correta para que ele também não cause lesões na gengiva, que ali também pode ser uma porta de entrada para infecções. Né? A gente tem que passar o fio de uma maneira suave, não com força, para não machucar. E sempre abraçando o dente e puxando para cima, né? Passar 2 vezes em cada vão de dente, abraçando um dente da frente, abraçando o dente de trás e conseguir, se é um dente muito apertado, às vezes pedir para o dentista tentar dar uma melhorada, lixar um pouquinho ali para melhorar a passada desse fio, porque se é muito apertado acaba machucando mesmo a gengiva do paciente, né? Então, cuidar nisso, mas não deixar de usar o fio dental, pelo menos uma vez ao dia. E o que você pode falar em termos dos enxaguantes bucais, por exemplo? Porque a gente que faz uso contínuo disso, né, que acha que é melhor, porque existem alguns até que tem lá na sua recomendação antibactérias e tudo mais. Há quem diga que, de repente, o uso excessivo disso pode comprometer também o próprio dente, né, esse esmalte do dente. Então, o que você pode falar a respeito da utilização do enxaguante bucal? Os enxaguantes, eles são, os que existem em mercado, eles são mais um cosmético do que um tratamento, né? Eles dão o cheirinho que a própria escovação daria, né? Então, tem pessoas que substituem a escovação pelo enxaguante, e aí não é legal, porque ele não faz a limpeza que a escova de dente faz. É interessante o enxaguante quando, não vai dar tempo de escovar, eu tenho aqui no carro, vou fazer um bochecho rapidinho? Só que o grande malefício deles, eles têm uma quantidade de álcool muito grande. E isso machuca a mucosa. A gengiva é muito sensível. Então, quem faz uso frequente, acaba que vai machucando essa mucosa, podendo desenvolver até um câncer de boca, porque sempre que você está machucando ali aquela mucosa. É assim, quando o dentista, ele passa um enxaguante, principalmente após cirurgias, ou em tratamentos ortodônticos que a gente vê que aquela gengiva está inchada, é um enxaguante já que é uma medicação, que é vendido em farmácia, não é nem vendido em mercados. Porque esse sim vai agir nas bactérias que provocam a gengivite ou a periodontite. Os de mercado mesmo é só mais um perfume. Sim, entendi. E até desse tema que você está colocando, a questão de perfume, para disfarçar lá, de repente, o mau hálito, né? E o mau hálito, eu queria que você falasse a respeito disso, que ele pode ter razões diferentes. Essa primeira
a questão óbvia da falta de higienização da saúde bucal, e tem outra que tem mais a ver com o intestino, com o sistema digestivo, que eu queria falar até sobre isso, né? De que enquanto o sistema digestivo, a má saúde bucal também interfere lá nessa digestão, quando você não mastigou corretamente esse alimento, que vai gerar uma série de outras coisas, entre elas, inclusive, o mau hálito. O mau hálito, assim, a má mastigação, que você não consegue triturar os alimentos, a digestão começa na boca, a saliva é o primeiro ácido digestivo que a gente tem no corpo. Então, quando as pessoas não mastigam, né, tem gente que come muito rápido e não trituram o alimento ali, ele vai para o estômago de num tamanho muito grande que atrapalha a digestão. Então, atrapalhando essa digestão, muitas vezes tem o refluxo, Sim. que é também um provocador de mau hálito e até de lesões cariosas na boca quando o refluxo é muito forte, volta aquele ácido do estômago e ele vai provocando lesões, erosões parecidas com cárie por conta da acidez da bucal que fica muito grande. O mau hálito também é muito associado à falta de fio dental. Às vezes a pessoa escova o dente, porém ela não passa o fio. Então aquela sujidade que fica entre os dentes vão ficar ali. E aí aquilo vai apodrecendo naquele, né? O alimento vai ali e aquilo provoca um mau hálito. Cárie também, porque forma uma cavidade e essa cavidade também vai juntando ali resíduos e sujeira também que provoca o mau hálito. E também a não escovação da língua. As pessoas esquecem muitas vezes de escovar a língua e ela provoca bastante mau hálito também. Ô Viviane, quando a gente está falando dessas questões preventivas e tudo mais, a gente até falou da questão de que a gente às vezes está negligenciando sempre, de estar procurando, de verificar. A gente também às vezes está negligenciando os sintomas de que tem algo errado com a nossa saúde bucal. Não é normal você fazer a escovação do seu dente e ter sangramentos, né? Não. Às vezes você confunde, porque foi a escova, a cerda da escova que fez uma lesão aqui. Mas se isso está acontecendo e ela se torna repetitivo, é hora e óbvio que é um sinal de você procurar um especialista. Não é comum o sangramento durante a escovação e nem passando o fio dental. Se você machucou, né, se passou com muita força, pode ser que sangre, mas o fio dental, quando é passado e sangra a gengiva, isso é um sinal que aquela região está inflamada, que precisa de um cuidado um pouco maior ali na higienização. A escovação, a mesma coisa. Pode ser que seja um machucado que você fez, bateu bruscamente, pode ser, mas se isso vai recorrente, não é. E também se você está colocando muita força na sua escova, você vai provocar esses sangramentos na sua gengiva, mas é porque você está escovando o dente de uma maneira errada também. E aí você vai ter desgaste dentário, perda gengival e tudo mais. Falando um pouquinho a questão da presença dentro de um consultório dentário de forma preventiva e de manutenção. Às vezes a pessoa em um determinado momento precisou, teve uma dor de dente, vai lá, tem uma cárie, precisou fazer lá de repente um tratamento de canal, fez uma obturação e tudo mais, e ela esquece, fala, agora eu já fiz a obturação, resolvi o problema, não volta mais. É importante dizer que você precisa fazer um acompanhamento para verificação se não há nenhuma modificação em relação a esse trabalho executado, essa forma como se está, ou seja, esse trabalho de manutenção também precisa ser parte da nossa rotina, né? Sim, é muito importante. Às vezes a gente tenta fazer isso com os pacientes e eles falam, mas está tudo bem comigo, eu não preciso. Não estou sentindo nada. Então essa é a hora certa de você ir. Porque aí você mantém a sua saúde bucal. Por que a gente preconiza 6 em 6 meses? Porque a gente consegue diagnosticar o início de uma cárie, a gente consegue diagnosticar uma gengivite que está ali em algum ponto específico. Se você não fizer nada, você vai ter uma periodontite, que é onde começa a perder osso e pode até perder o dente. A gente consegue ver um câncer bucal que está no início, né, depois de 6 meses, o tamanho que pode estar essa lesão. Então, são todas coisas importantes que o dentista consegue diagnosticar no começo. Sim. E te impedir de ter que fazer um canal, de ter que extrair um dente, de ter que passar por um procedimento mais agressivo. Sim. Ô Viviane, recentemente nós conversamos aqui com a nutricionista falando a respeito da importância da alimentação em relação à imunidade, né? E aí agora quando a gente fala, bom, vamos nos alimentar bem, isso passa pela boca, eu queria que você falasse a respeito um pouquinho disso, se realmente essa negligência com relação à nossa saúde bucal também tem interferência na nossa questão imunológica. A imunidade também pode ser afetada quando não temos uma saúde bucal adequada? Sim, primeiro por conta até o corpo todo sente se você não tem uma alimentação correta, né? Seu organismo todo fica ruim. E se a gente come produtos, né, que são muito industrializados, a gente começa a ter o quê? Cáries e doenças gengivais. Isso já faz com que o seu corpo tenha que dispensar energia para aquela região. Sim. Então isso já vai afetar o seu sistema imunológico. E se você está com o seu sistema imunológico baixo, qualquer
chance que você der, vai ter uma gengivite, vai ter uma herpes, você vai ter vários tipos de doenças que vão aparecer de uma maneira mais fácil, porque o seu sistema imunológico caiu. Sim. E se a gente tem uma alimentação saudável, a gente consegue ter o corpo mais saudável e aí ele consegue até reagir de uma maneira melhor, evitando uma gengivite, por exemplo, porque as bactérias vão estar ali querendo provocar aquela doença e o corpo está ativo Sim. naquilo, né? E também até a própria cárie, porque, por exemplo, se você se alimenta com saladas, com coisas mais saudáveis, a sua chance de ter cárie é bem menor do que uma pessoa que come muito doce, toma muito refrigerante, pela própria acidificação que fica na boca, a quantidade de açúcar que é ingerido, isso também conta para a saúde bucal. Até dentro disso que você está falando, da questão de alimentação, porque aí vai muito além da própria questão de higiene. Por exemplo, se eu faço um consumo de açúcares de forma rotineira, mesmo que eu faça essa escovação, essa limpeza, ainda assim eu vou estar colocando a minha saúde bucal em risco por conta desse excesso, né? É importante as pessoas terem isso em mente também, né? A gente, uma vez o professor me falou isso na faculdade, eu nunca mais esqueci. Ele falou, é diferente você comer um caminhão de açúcar de uma vez e ir lá escovar o dente, ou você ficar comendo balinhas o dia todo. Quando você come o açúcar em frações durante o dia, você está alterando o pH da sua boca o dia todo e você está dando alimento para a bactéria o dia todo. Então, a chance, por mais que você escove o seu dente as 3 vezes, a sua chance de desenvolver uma cárie é muito maior do que aquela pessoa que come um caminhão de açúcar uma vez, vai lá, escova o dente e resolveu. Às vezes as pessoas olham um dentista, você está comendo doce? Não pode comer doce. O problema não é comer o doce, é a forma com que você come o doce e a higienização que você faz depois. Exatamente, que precisa estar muito bem casada essa situação. Quando a gente está falando aqui de tratamento dentário, isso aí, desde que a gente entende a história da humanidade, se fala de problemas dentários no ser humano, sobretudo que até talvez que nos difira de outros animais, que os animais você não vê falar, raras exceções de animais com problemas nos dentes, né? Mas assim, nós devíamos já estar, nós estamos em 2025, de que o tratamento dentário, o acompanhamento dentário, ou a saúde bucal ser pensada como saúde pública, né, Viviane? Porque hoje até a gente tem um pouquinho nas escolas com essa questão toda, mas deveria ser de uma forma muito mais conscientizada a partir exatamente das crianças nas escolas, dessa necessidade desse acompanhamento dentário, da saúde bucal, como a gente tem para as outras patologias, né? Deveria ser uma educação, né, disso de mostrar para a pessoa que ali é o começo de tudo e que você tendo uma saúde bucal, você vai ter uma saúde geral melhor. E a importância de que é a gente que cuida, né? Não tem como delegar para uma outra pessoa. Então, e colocar isso já nas crianças mesmo. Sim. E que os pais ensinem isso em casa, com a higienização, que é difícil, né? É difícil você escovar o dente de uma criança que não entende aquele ato. Então, muitas pessoas, meu filho chora para escovar, então eu não faço. Então, é melhor você forçar uma escovação com a criança chorando, até ela entender que aquilo não é nada, e depois ela vai parar, ela vai entender que aquilo não faz mal, que é um processo e vai criar o hábito daquilo. E não, às vezes, fica com dó daquele choro, porém, aquilo vai agravar numa doença que vai dar problemas e traumas muito maiores para a criança. Talvez o choro, por ela estar não querendo escovar, seja menos prejudicial, incomoda menos do que o choro pela dor do dente, tratamento por exemplo. Depois. Do tratamento depois. É isso e mesmo. hoje a gente precisa dizer assim, claro que pelas questões sociais e econômicas, um tratamento adequado talvez não esteja ao alcance de todos na sua amplitude. Você vem e possui uma clínica particular, mas hoje você tem no próprio SUS, né, os dentistas, óbvio que deveria ser de uma forma mais constante, com maior acesso, mas ainda assim está ao alcance da população. Então hoje as pessoas não podem dizer, não tenho como, não existe, pelo menos de uma forma ou de outra, pelo menos aquilo que se orienta de pelo menos a cada 6 meses, a pessoa ter acesso a esse acompanhamento. Né? Sim, eu acredito que é muito mais cultural a não ida ao dentista do que o de acesso, né? Igual você falou, o postinho está ali para atender todo mundo. Ele não vai fazer, por exemplo, um tratamento ortodôntico? Não vai fazer um implante? Não. Mas a limpeza ele vai fazer, a restauração ele vai fazer, o preventivo ele vai fazer. Tirar um dente que está doendo muito, que você não tem condição de tratar um canal, ele vai fazer. Então eu falo que é muito mais a resistência que as pessoas têm, porque não é uma situação agradável a gente ir ao dentista. Né? Falar Sim. que acordei feliz porque eu vou... Não é. Mas é uma coisa que quando você tomar consciência e fazer isso, quando você está com a sua saúde bucal, você não vai passar pela dor.
Sim. Né? E o sistema de saúde, o SUS, eu já, né, em Itapuã eu trabalhei num período pelo SUS, e ele oferece, sim, ele oferece tratamentos importantes, Sim. né, que ajuda, quem procura já tem um grande resguardo na sua saúde bucal. Hoje se faz muito, e é a importância desse profissional, né, da odontologia trabalhando com a questão estética, mas mais do que isso, né, hoje a gente está falando agora dessa questão de saúde, e é muito isso também, né, eu acho que a gente tem aquele ditado, né, que um sorriso abre muitas portas, que o sorriso é o nosso cartão de apresentação, mas mais do que beleza, quando a gente tem essa saúde. Efetivamente, talvez seja para nós, em termos de qualidade de vida, o mais importante é essa saúde, ao invés especificamente da estética, e claro, cada um que queira buscar esteticamente tem o direito para isso. Mas, primeiramente, pensar em saúde. A estética vem num plano logo a seguir. Né? Todo bom profissional da odontologia precisa antes colocar a saúde do paciente e não apenas a estética, né? Hoje em dia a gente vê casos que buscou uma estética e perdeu-se a saúde. Então, isso não é viável. Mas a gente faz casos de reabilitação lá na clínica mesmo, de pacientes que não têm nenhum dente, e a gente reabilita eles com prótese fixa, devolvendo para eles essa saúde bucal de poder comer novamente. E eu sempre falo que a gente que tem dente não consegue imaginar a dor dessa pessoa de não ter um dente para comer, de não ter um dente para sorrir também, porque faz parte da vida. E a odontologia poder devolver isso para a pessoa é muito bonito. Falando até sobre isso, tem muitas pessoas que acabam evitando a vida social exatamente pela vergonha que se dá. Óbvio que a gente está falando da questão aqui, a estética ela vai caminhar muito junto com a saúde, porque se você tiver dentes saudáveis, obviamente que a tua estética também já vai estar junto com essa situação, mas é muito isso que você está dizendo, né? Quando você devolve essa saúde bucal, você está devolvendo essa pessoa para a sociedade, essa qualidade de vida que talvez ela esteja buscando a vida inteira e não conseguiu, né? Porque a gente vê pessoas que, igual a gente conversou que antigamente era só extração, que com 18 anos arrancava-se tudo e usava dentadura em cima e embaixo, né? E você passar a sua vida toda sem poder se alimentar direito, sentir o gosto do alimento, porque a gente sabe que a prótese, principalmente a superior, ela interfere muito no sabor dos alimentos, e você poder devolver para ela essa autoestima, essa alimentação saudável é muito bom. Até em cima disso, para a gente fechar aqui, o nosso professor está falando agora da questão de próteses e desse próprio avanço que a gente teve também em relação ao tratamento odontológico. Antigamente você tinha muitas próteses que as chamadas dentaduras, que você tirava, tinha pessoa que tinha até que dormir sem, essa questão toda. Hoje já é mais raro isso, hoje as próteses são basicamente as mais fixas, né? Então ela te dá exatamente esse conforto que você não precisa estar também com esse desconforto de vou na casa de alguém, vou precisar retirar e tudo mais. Hoje está resolvido esse problema. Hoje a gente consegue para praticamente 100% dos pacientes, só se ele tiver um problema de saúde geral que impossibilite ele de fazer implantes, mas senão a gente consegue para a grande maioria dos pacientes reabilitar eles com a prótese protocolo, que é como se fosse uma dentadura, mas ela fica fixa nos implantes, então o paciente não tira, é como se ele tivesse dentes fixos novamente. E aí ele volta a comer tudo aquilo que ele sempre quis, né? Que passou anos sem comer, pode sorrir e gargalhar sem medo daquela prótese cair na frente das pessoas, que acontece, e sem ter que tirar e colocar no copinho, como aquela imagem antiga da vovó, né, colocando a prótese dentro do copinho. Bacana, Viviane, claro, quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, e nós estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar, mas tenho certeza que podemos contemplar aqui aquilo que a gente gostaria de trazer, sobretudo da conscientização para as pessoas que devemos cuidar muito, mas muito da nossa saúde bucal, né? Acredito que seja o ponto principal, é isso, a gente perceber a importância da saúde bucal na nossa saúde geral. Quando a gente tem um alinhamento dos dentes, quando a gente tem os dentes, a gente consegue ter uma boa digestão, uma boa respiração, um bom sono, acaba que influencia na nossa vida toda. Tá certo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Muito bem, é você que nos acompanhou, falamos hoje então, portanto, o impacto da saúde bucal na saúde de maneira geral, com a Viviane Escudeiro Fortes, e claro, você tem aí, aliás, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, de que forma as pessoas te encontram, a gente comentou aqui, você tem a clínica na cidade de Itaporã, mas aqui ao lado da cidade de Dourados, as pessoas te encontram nas redes sociais, de que forma as pessoas encontram o teu trabalho? O meu Instagram é Viviane E. Fortes Odontologia. A minha clínica é Fortes e Bigatão Odontologia, também tem o Instagram lá. E a gente fica muito feliz de receber vocês lá em Itaporã.
Tá feito então o convite para você conhecer, saber um pouco mais. Que tal chegar a hora de você verdadeiramente dar a importância para a sua saúde bucal? Vai lá, conversa com a Viviane, com a equipe dela, que ela está pronta para te atender, trazer o diagnóstico, encaminhar você, sem dúvida nenhuma, para você ter uma saúde bucal adequada. E claro, o nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Agradeço a você que esteve com a gente pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava aí com a gente no YouTube? Importante seu like, ativar o sininho de notificações e também, claro, te convido a se inscrever no nosso canal. Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana. Um abraço, até lá.